cumprimentados. Aqui fala Muhammad Faiz Sufo e hoje iremos falar do NIRF 3, resultados por ação. E iremos falar do objetivo, do âmbito, da mensuração e dos ajustamentos retrospectivos e das divulgações. O que é resultado por ação? Resultado por ação, também conhecido como lucro por ação, é um dos indicativos ou é um dos indicadores financeiros mais importantes para os investidores e analistas. Ou seja, em termos simples, resultados por ação representa a parte do lucro líquido de uma empresa que é atribuída a cada uma das suas ações ordinárias em circulação. Ou seja, é uma forma de medir a rentabilidade de uma empresa numa base unitária por ação. Esse código, ou seja, esse NIRF, tem um objetivo. O objetivo desta norma é de estabelecer princípios para o apuramento e apresentação dos resultados por ação, de forma a melhorar a comparação do desempenho da entidade, quer entre diferentes entidades no mesmo período contabilístico, quer entre diferentes períodos da mesma entidade. Embora a informação sobre os resultados por ação tenha limitações, porque podem ser aplicadas políticas contabilísticas diferentes no apuramento dos resultados. A utilização de um denominador consiste em melhorar o relato financeiro e, assim, o foco desta norma está no denominador do cálculo dos resultados por ação. Âmbito. Esta norma deve ser aplicada em relação. O primeiro ponto, esta norma deve ser aplicada às demonstrações financeiras individuais de uma entidade cujas ações são ou que estão para ser transacionadas em qualquer mercado aberto de capitais. As demonstrações financeiras individuais de uma entidade que depositou ou que está prestes a depositar as suas demonstrações financeiras junto de um regulador do mercado de capitais com vista à emissão de ações no mercado aberto de capitais. E as demonstrações financeiras consolidadas de uma entidade cuja empresa-mãe está em qualquer das situações mencionadas nas primeiras linhas A e B. Acima, os primeiros âmbitos que mencionamos. Um dos âmbitos também é uma entidade que apresente resultados por ação deve calcular e divulgar os resultados por ação nos termos desta norma. Nos casos em que uma entidade apresenta simultaneamente demonstrações financeiras individuais e consolidadas preparadas de acordo com um PGC-NIRF, as divulgações exigidas pela presença, ou seja, pelo presente norma, apenas precisam de ser apresentadas na base da informação consolidada.
Uma entidade deve apresentar os resultados por ação independentemente das quantias serem positivas, ou seja, lucro por ação, ou negativas, que podemos chamar de prejuízo por ação. Mensuração, digamos, uma entidade deve calcular os resultados por ação em relação aos resultados atribuídos aos detentores de capital da empresa-mãe se apresentados em relação aos resultados das operações continuadas atribuídos a esses detentores de capital. Os resultados por ação devem ser calculados dividindo o resultado atribuído aos detentores de capital ou do capital ordinário da casa-mãe, ou seja, o numerador, pela média ponderada do número de ações ordinárias em circulação. O denominador em circulação, o que podemos dizer que é o denominador nesse caso, durante o período. Para efeitos do cálculo dos resultados por ação, as quantias atribuídas aos detentores de capital da empresa-mãe devem ser os resultados atribuídos à empresa-mãe, ou seja, os resultados das operações continuadas atribuíveis à empresa-mãe, ajustados das quantias, ou seja, ajustados das quantias líquidas de impostos relativas a dividendos, preferências a diferentes resultados da liquidação de ação, preferências e a outros efeitos semelhantes de ações, preferências. Para efeitos do cálculo dos resultados por ação, o número de ações ordinárias deve corresponder à média ponderada do número de ações ordinárias em circulação durante o período. Este número médio deve ser ajustado dos acontecimentos que tenham alterado o número de ações ordinárias em circulação sem correspondente alteração de resultados e que não sejam acontecimentos relativos à conversão, ou seja, a conversão de potências a ações ordinárias, nesse caso. Ajustamentos retrospectivos. O que podemos dizer sobre ajustamentos retrospectivos? Se o número existente de ações ordinárias aumentar em resultado de aumento de capital, prêmios de emissão ou divisão de ações, ou diminuir em resultado de uma reversão de divisão de ações, o cálculo dos resultados por ação deve ser ajustado retrospectivamente. Se estas variações ocorrerem após a data do balanço, mas antes de as demonstrações financeiras estarem autorizadas para emissão, os cálculos por ação para as demonstrações financeiras apresentadas, ou seja, dos períodos anteriores, deve ser baseado no novo número de ações e o fato de que o cálculo reflete essas variações, ou seja, o fato de que o cálculo reflete
Essas variações devem ser divulgadas. Adicionalmente, os resultados por ação para todos os períodos apresentados devem ser ajustados por efeitos dos erros, e dos ajustamentos resultantes de alterações de políticas contabilísticas que forem registrados retrospectivamente. Divulgações. Digamos que uma entidade deve divulgar o seguinte: as quantidades usadas como numerador no cálculo dos resultados por ação e uma reconciliação destas quantias com os resultados atribuíveis à empresa-mãe do período. O número médio ponderado de ações ordinárias usados como denominadores no cálculo dos resultados por ação e uma descrição das transações de ações ordinárias para além das referências que ocorram após a data no balanço e que alterariam significativamente o número de ações ordinárias em circulação no fim do período, caso essas transações tivessem ocorrido antes da data do balanço. Como todos nós já vimos, a importância dos resultados por ação, nós já devemos ter nos questionado por que os resultados por ação são cruciais. Os resultados por ação são cruciais, podemos dizer, pela avaliação da rentabilidade. Um resultado por ação alto indica que a empresa é eficiente a gerar lucro para os seus acionistas. É uma medida direta do sucesso operacional da empresa. Comparação entre empresas permite comparar a performance de empresas do mesmo setor, independentemente do seu tamanho. Uma empresa pequena com um resultado por ação alto pode ser mais rentável por ação do que uma empresa grande com um RPA baixo. Base para o rácio preço-lucro. O RPA é o denominador do cálculo do rácio preço da ação sobre lucro por ação. Este rácio é a forma mais comum de avaliar se uma ação está cara ou barata em relação aos seus lucros. Também podemos dizer que a RPA é crucial para o investidor por traduzir o desempenho da empresa para um nível que é diretamente relevante para o preço da ação. Medida de rentabilidade.
O RPA mostra o lucro que a empresa gerou em cada ação ordinária em circulação. Uma RPA alta e crescente indica que a empresa está a ser eficiente na geração de lucro e está a criar valor para os seus acionistas. Análise de tendência. Ao analisar a RPA de uma empresa ao longo de vários anos, o investidor pode identificar se a rentabilidade está a crescer, a estagnar ou a diminuir. A RPA em crescimento é um forte sinal de uma empresa saudável com boas perspectivas de futuro. Um dos pontos mais importantes é o ponto de vista da gestão da empresa. Para os gestores, a RPA é uma das principais métricas para avaliar o seu próprio desempenho e tomar decisões estratégicas, como o alinhamento de objetivos. Muitas empresas estabelecem metas internas baseadas no RPA, incentivando a gestão a tomar decisões que maximizem o lucro por ação, seja através do aumento da receita, da redução de custos ou da recompra de ações. Métrica de desempenho. O RPA é um indicador-chave de desempenho que ajuda os gestores a comunicar o sucesso da empresa aos seus acionistas e ao mercado. Uma boa performance da RPA pode aumentar a confiança dos investidores e, consequentemente, o preço da ação. É o ponto de vista do mercado financeiro. Para o mercado como um todo, a RPA é uma ferramenta de padronização, assim podemos dizer, ou seja, e comparação. Digamos, falando das transferências e comparabilidades, a exigência de divulgar o RPA conforme normas como a norma 3 garante que todas as empresas usem os mesmos princípios de cálculo. Isso torna, digamos, que isso garante que todas as empresas usem os mesmos princípios de cálculo. Isso torna os relatórios financeiros mais transparentes e permite que os analistas comparem o desempenho de empresas de diferentes setores e países. Indicador de saúde financeira. Um RPA positivo é um requisito básico para que uma empresa seja considerada um bom investimento. A sua ausência ou a sua variação negativa pode levar a sérias preocupações sobre a sustentabilidade e a visibilidade do negócio a longo prazo. Em suma, ou seja, em poucas palavras, podemos dizer que a RPA é a ponte entre o desempenho financeiro total de uma empresa e o valor percebido de cada uma das suas ações. Ele simplifica a complexidade das demonstrações financeiras, transformando o lucro total num valor único e direto, que qualquer investidor pode usar para tomar decisões. Trago aqui algum exercício. Trago comigo um exercício sobre este assunto. A empresa ABC apresenta os seguintes dados financeiros para o ano fiscal de 2024. Lucro líquido igual a 500 mil
dólares. Dividendos de ações preferenciais, 50 mil dólares. Número médio ponderado de ações ordinários em circulação, 200 mil ações. O que se quer no seguinte exercício? Calcular o resultado por ação, RPA, básico para a empresa. Temos aqui a resolução do exercício. A fórmula para calcular o RPA, a fórmula básica é RPA é igual ao lucro líquido menos dividendos de ações preferenciais sobre o número médio ponderado de ações ordinárias em circulação. Como é que este exercício é? Vamos entender por que cada parte ou seja, como cada parte da fórmula é usada. Lucro líquido, que é 500 mil dólares. Este é o ponto de partida, representa o lucro total da empresa após todas as despesas e impostos. No entanto, este valor não é o lucro que está disponível para os acionistas ordinários. Temos os lucros atribuíveis aos acionistas ordinários, que será 450 mil dólares. A norma de contabilidade exige que, para calcular o lucro por ação, deve-se considerar apenas o lucro que pertence aos acionistas ordinários. Os acionistas preferências têm prioridade para receber uma parte do lucro na forma de dividendos, 50 mil dólares, antes que qualquer coisa seja distribuída aos acionistas ordinários. Portanto, o primeiro passo é subtrair os dividendos preferenciais do lucro líquido total, que seria os 50 mil, que é o total do lucro, 500 mil, aliás, que é o total de lucro, menos 50 mil dividendos preferenciais, que será 450 mil, como havia dito, que é o lucro para os acionistas ordinários. Divisão pelo número de ações, 200 mil. O último passo é distribuir esse lucro, 450 mil, entre todas as ações ordinárias em circulação. Isso nos dá o valor exato do lucro para cada ação, que será 450 mil sobre 200 mil ações, que seria 2,25 por ação. Como vê na resolução. Isso significa que para cada ação ordinária que um investidor possui, a empresa gerou 2,5 de lucro durante o ano fiscal. Este valor é crucial porque permite com que o investidor avalie diretamente a rentabilidade da empresa em uma base individual por ação, facilitando comparações com outras empresas do mercado. A nossa apresentação termina por aqui. Quem tiver alguma dúvida é só deixar nos comentários, que será feito um vídeo à parte para responder às mesmas.